Oi, meu povo! Estamos de volta aqui com o podcast BDW Territórios. Eu estou com 3 grandes parceiros da Brasília Design Week aqui. Além de parceiros, amigos, pessoas muito queridas. E a gente vai ter uma conversa aqui super descontraída sobre design, sobre moda. Estou falando de especialistas de moda aqui, hein? Sobre empreendedorismo e sobre um shopping muito querido, que é o mais novo parceiro da Brasília Design Week. Eu vou aqui tomar liberdade para falar um pouquinho sobre eles. A gente levantou aqui algumas informações. Vou falar primeiro do Júnior, né, que é o idealizador da loja Dane-se. Dane-se, Dane-se. Todas aqui de Dane-se. A Dane-se, ela foi idealizada por Dan Moreira e pelo Júnior e apresentada aos brasilienses em março de 2015, com a aposta em peças de qualidade, preço acessível e DNA jovem. A essência da marca é a criação, levando a arte inspirada em Brasília para todo o país e o mundo, com pilares definidos em torno de Brasília, em torno da arte, da arquitetura e da cultura brasileira. Em 2025, a Dane-se completou 10 anos e conta com 5 pontos de venda aqui na capital. Tem uma flagship na 210 e planos de expansão para além do plano piloto. E a gente vai querer saber que história é essa. A Valquíria Pereira Aires, também nossa grande parceira, presidente do Sindivest, que sempre faz desfiles incríveis no lançamento da nossa semana. Ela coassinou o livro Criadores, publicado em 2012 em celebração aos 50 anos do sindicato e aos 61 anos da nossa capital. À frente da entidade, ela desenvolveu o programa Collections Brasília, voltado à aceleração de marcas locais, com foco em segmentos como a moda feminina premium e uniformes. Recentemente, ela liderou a luta de 19 anos do setor pela criação do cartão uniforme escolar no Distrito Federal, política que garante a produção de uniformes escolares públicos, para que isso tudo seja feito pelas confecções aqui do próprio Distrito Federal. Eu vou te dizer que tem gente querendo imitar, viu, Valquíria? Já recebi ligações de vários estados que viram, como a gente é do Sistema S, que viram esse feito e que também estão querendo entender como vocês realizaram. Eu falei, gente, levou 19 anos. Não é do dia para a noite. Mas Né? agora que alguém conseguiu, com certeza, né? Quando o primeiro consegue, aí os outros fica mais fácil. A Renata, ela é gerente de marketing do Brasília Shopping, um dos maiores e mais tradicionais centros comerciais da capital federal. Localizado na Asa Norte, o shopping é referência em varejo de moda, entretenimento e gastronomia no Distrito Federal. E eu arriscaria dizer que o Brasília Shopping é o shopping com real DNA da cidade. E não é porque parceiro da Brasília Design Week, não. É de verdade. E a gente está muito feliz, então, com essa parceria. A gente também. Bom, gente, a gente vai começar aqui. Eu queria que vocês falassem um pouquinho, rapidamente, sobre... Eu já apresentei aqui, né, o negócio de vocês, mas que vocês falassem um pouco do negócio de vocês e a relação dele com o design e com o título de Brasília Cidade Criativa do Design. Né? Qual a importância do negócio de vocês para a gente posicionar Brasília como a capital do design mundial? Eu penso grande. Tem que pensar. Isso, a gente tem conteúdo para isso, né? Falando de Dane-se, é uma alegria, né? 10 anos depois estar aqui podendo celebrar essa história que começou lá em 2015, Dan e eu, meninos ainda e pequenos pioneiros nessa coisa, né? É tudo muito, assim como a cidade, eu acho que a nossa relação e essa exaltação nossa, esse trabalho, né, que todos nós fazemos com o design, ele é novo, assim como a capital, né? Então eu estou falando de uma história recente, de 10 anos atrás, que a gente pensou primeiro no viés masculino, do tipo, cara, não tem tanta roupa legal, ou as coisas estão meio sem graças, o tecido não é bom, o caimento não é bom, ou o que tem vem de fora. Eu falei, por que não criar primeiro um produto que a gente olha e fala, poxa, que legal, um produto que veste bem, que tem um preço bom e que converse com o momento que a gente estava passando, um momento muito criativo ali. Fizemos o produto e logo depois, que adianta ter um produto se ele não tem alma, né?
E a alma, o lugar comum de dar essa identidade, um dia eu dando, cara, Brasília, né? Como não pensar, né? E o brasileiro até então vinha exaltando tanto coisas de fora, Califórnia e não sei o quê, os americanismos. Gosto muito de tendências, mas às vezes coisas europeias que não combinavam muito com o Cerrado, inclusive, né? Que ainda a gente tem uma característica muito especial. Eu faço coleção de inverno aqui com roupa leve, com linho, com tecidos mais frescos, porque o nosso inverno aqui é um calor danado, né? É o auge da seca. Então, assim, muito legal assinar e trazer essa identidade. E depois, o lugar mais comum disso acontecer foi na arte, né? Acho que a inspiração da a Dani se encontrou e ela se materializou e se lapidou, moldada na elegância de Brasília, nessa beleza monumental da cidade, essas características tão próprias, essas misturas, né? Uma das coisas que eu mais gosto do Mid-Century é bem esse momento que, assim, você tem coisas moderníssimas casadas com coisas clássicas, com elegância. Acho que vem muito da escola de Bauhaus isso, né? Você misturar isso, trazendo várias técnicas e várias identidades e trazendo um produto novo. Então a Dani, hoje ela felizmente carrega esse DNA brasiliense, uma das coisas que eu mais gosto. Quando as pessoas vêm e falam, eu vi uma pessoa no aeroporto de não sei da onde, ela estava de Dane-se. Eu perguntei, era de Brasília. Então, assim, é muito gostoso poder justamente isso, materializar o que a gente vê, o que a gente sente, o que a gente vivencia em roupa, né? Um bem tão gostoso, tão fácil de você ter. Eu lembro a primeira coleção que a gente fez mesmo com a nossa parceira de anos, que é a Fundação Matucão, que a gente faz 10 anos também, um evento lá no piquenique, que a Dani nasceu nas ruas, né? Assim, extremamente orgânica ali, debaixo de bloco, vendia no foi no bloco. piquenique? Foi no piquenique, né? Um grande evento da época também. Sim. No momento de uma economia um pouco conturbada, a gente em Brasília conseguiu driblar isso, trazendo o evento de rua, mostrando arte, cultura. E a primeira vez que eu apresentei uma coleção do Atos e de Brasília foi lá. E eu me lembro, assim, muito da cara das pessoas, do tipo, então é palpável, eu posso pegar, eu posso ter a camiseta da igrejinha, eu posso dar para alguém o desenho do Teatro Nacional. Assim, foi muito legal. E é isso, né? 10 anos depois a gente vem crescendo as linhas, sempre falando de Brasília. Hoje, num projeto de expansão nacional, a gente bate até um pouquinho mais no design criativo. Então, eu consigo congregar vários assuntos dentro. Hoje, a Dani, se a gente, para uma imagem mais nacional, a gente criou o moda, comportamento e cultura. Que é isso, né? O cultura, tudo isso que a gente vive aqui, moda, que é a nossa essência, e o comportamento, ele nasce para justamente isso que a gente estava fazendo, né? Há 10 anos atrás esse papo não teria acontecendo. Acho que cada um tem um dedinho nisso aqui para a gente estar nesse momento. Então, o comportamento diz respeito a isso, nessa volatilidade das coisas, a gente conseguir criar, inovar e mudar e acompanhar. Eu acho que Brasília traz muito isso, essa vanguarda também, né? Então, estamos aí, acompanhando esses anos e essa mudança de comportamento e sempre exaltando, independente da coleção, do tema para onde vai. Brasília, a beleza, a arquitetura e eu acho que principalmente, né, o lifestyle brasiliense. Hoje a gente pode bater no peito e falar, existe um desenho brasiliense, existe uma maneira de vida de Brasília que é toda baseada no design, né? Acho que a gente vive exatamente a forma e a função aqui em Brasília. Verdade. E aí, Valquíria, conte um pouquinho. Eu acho que nós estamos vivendo um momento dentro de Brasília onde a moda está começando a criar um ecossistema. E o evento como o Brasília Design Week, porque a moda ela está atrelada a todos os segmentos de arte, né? Então eu acho que a criação disso, juntando com a moda, você acaba criando um ecossistema para a cidade. Nós temos dentro do vestuário alguns setores muito fortes. Moda, na década de 90, foi um setor forte no Distrito Federal. Depois houve um declínio, algumas marcas fecharam e depois surgiram novos criadores. Então, o que eu acho que é a importância de atrelar um evento como o Brasília Design Week à moda? Nós estamos vivendo um momento muito de redes sociais. E quem faz moda precisa estar presente. Você precisa ir a uma exposição, você precisa assistir um show, porque ali você vai tirar
aquilo que é importante para você criar. Uhum. A Entendeu? inspiração, né? A inspiração. Repertório. Sim. Então, eu acho que essa aglomeração de coisas tão importantes acontecendo dentro da cidade, eu acho que isso vai fortalecer o segmento de moda. Por quê? Nós não podemos mais fazer o que eu vejo nas redes sociais. O público quer um outro tipo de produto. O próprio catwalk, né? É tão legal esses Exatamente. desfiles, né, de moda autoral, com esse mix de outros designers de outros lugares também. Isso A gente é está vivendo um momento extremamente, muito importante. isso é extremamente importante para a moda de Brasília, porque eu estou num evento como o do Metrópolis, eu estou vendo marcas nacionais, eu estou vendo Isso. marcas locais, Trocando eu aquela estou troca, trocando, eu estou intercâmbio. avaliando. Então, a presença é muito importante. Eu acho que a gente tem que se desligar um pouquinho das redes sociais e nós temos que Exato. voltar a participar dos eventos. Brasília é um museu, é uma cidade aberta. Sim. E a gente vê tanta coisa bacana acontecendo e as pessoas têm que se motivar, principalmente aquele que é um criativo. Ele precisa trocar essa experiência, essa emoção, para ele criar coisas bacanas, diferentes e importantes. Por quê? Nós já temos uma população dentro de Brasília que ela tem características muito próprias. Sim. E quando a Dani se faz esse trabalho, ela está valorizando muito, né, o design brasiliense. Sim. E a gente precisa de marcas na cidade, principalmente na área de moda, que vejam esse lado. Fazer moda não é uma coisa barata, é um investimento muito alto. Muito. Então, assim, ele exige que... E você hoje tem ainda uma concorrência das redes sociais. Sim. Aham. Então, você tem que ter um produto diferenciado, como a Dani tem hoje. Eu não posso fazer mais do mesmo, entendeu? Mais do mesmo, tem muita gente fazendo. Fazendo. Exatamente. Ótimo. E você, Rê? Fala um pouco aí do Não, nosso primeiro, Brasília Shopping. eu acho que assim, primeiro é falar do quão grata eu sou de ser brasiliense e ter a oportunidade de trabalhar, de representar um shopping que, de fato, como você disse, é a cara de Brasília, Sim. que traz no seu DNA esse estilo Brasília de ser. É um shopping monumental, de fato. Ele não tem o título de ser um patrimônio da cidade, mas a gente o considera como. O Brasília Shopping é o 37º patrimônio da cidade. Ele é um shopping de fato monumental, né? Ele recebeu essa inspiração de Niemeyer. O Rui Otaki bebeu dessa fonte. Sim. E aí, obviamente, ele traz junto essa inspiração dos criadores, né, de Brasília, e aí trouxe um pouco para esse universo nipônico dele, né? E ele fez isso maravilhosamente bem, porque ele traz as curvas que são muito emblemáticas da cidade, ele traz os círculos, ele traz as cores fortes. Enfim, de fato, o Brasília comunica com a cidade. Então, quando você fala, né, ele representa a cidade não só no seu formato, mas ele está no coração de Brasília, ele comunica a asa sul com a asa norte, ele está na região central da cidade, ele é vivo, ele é alegre, ele é dinâmico. E a gente tem muito como perspectiva e missão, assim falando, de realizar ações que se convertam com essa perspectiva. Por isso a gente faz o Estilo Brasília, que é um evento que já acontece há 3 anos. Dani-se, a Val do Sindiveste, vocês são meus parceiros. Assim, eu acho que esse quarteto aqui, ele não está só nesse projeto, ele está em muitos. E eu acho que isso é muito bacana da cidade também. A gente tem parceiros que são sinérgicos e eles se impulsionam, né? Eles levam um ao outro para frente, porque comungam dessa história de fazer dessa cidade ser única. É uma cidade, acho que o Júnior colocou super bem, é uma cidade que muita gente acha que ela é só concreto e muito pelo contrário, é uma cidade cheia de alma, né? É uma cidade que, quando a gente começou a pensar, né, Val, do Estilo Brasília, o Júnior acompanhou isso desde o início, ajudou a gente a formatar esse evento, é falar que Brasília tem o seu estilo próprio. E que Brasília não tem um estilo, a Brasília é carioca, ela é mineira, ela é nordestina, ela é alemã, ela é italiana, e isso faz dela única. Isso é um estilo próprio da cidade, é um estilo diverso, é uma cidade que tem menos de 70 anos e já encontrou a sua identidade. Ela se fez presente nesse território, né? Então ela usa o seu bioma, ela usa o seu céu, ela usa os seus elementos como a sua forma de ser identitária.
né? E o Brasília, eu acho que ele, enquanto centro comercial, representa muito bem isso. Eu acho que ele traduz essa vontade de juntar as pessoas, de juntar os negócios, de juntar a arte, de juntar os eventos. Então, faz muito sentido estar no BDW, né? Acho que sempre esteve, faz muito sentido estar aqui e falar que a gente faz parte desse ecossistema da cidade de design, de moda, de comportamento. Eu acho muito bacana a sua fala, quando a gente fala de juntar mesmo as pessoas, né? Somos grandes amigos aqui, os quatro, tem outros, estamos sentados em imóveis de outros grandes amigos. Isso me remete até um trabalho que eu fiz lá no passado. Brasília, a gente falava que a vida é uma collab. E realmente, quando você pega a pensar nos nossos próprios fundadores, né? Sim, o JK veio verdade. trazendo essa equipe toda que era Oscar, Lúcio, com Sesquiate, com Burle Marx. Então, essa energia deles fizeram tudo isso que a gente conhece, né? Com essa pluralidade toda. E hoje eu vejo, graças a Deus, a nossa geração também conseguindo assumir de novo esse lugar. E cada um na sua área, mas assim, todos voltados para quê? Para produzir essa capital tão incrível, tão dinâmica, e sustentar e solidificar esse nosso título de ser a capital do design. De ser capital do design, muito legal. E esse mobiliário, até aproveitar para agradecer para o designer Dimitri, né, que foi quem nos ajudou aqui a organizar esse local, né, do podcast. A gente está em poltronas, essa é do Dimitri, inclusive, essa é do Lucas, Danilo Vale e Ismael. Então são grandes designers de mobiliário que vão estar em Milão com certeza com essas peças, porque eles sempre levam para Design Week de Milão. E a gente está muito feliz também com essa colaboração, porque é isso, né? Eles prontamente vieram e aceitaram e vieram nos ajudar a montar. É isso, a gente precisa viver essa rede, né? Bom, Júnior, eu vou te fazer uma pergunta, vou fazer uma para cada um. Tá bom. Mas a gente queria, assim, eu tenho muita curiosidade, né? Você sempre faz, assim, coleções incríveis. A coleção do Brasília Palace, em especial, eu tenho um amor, assim, por ela, né? Porque o Brasília Palace é uma grande referência pra gente, né? E como vocês conseguiram buscar as referências dentro do Brasília Palace para desenvolver a coleção. Eu levei uma canga, aquela azul e branca, e para o Ceará, eu não estou brincando, umas 4 pessoas vieram me perguntar da onde era, né, a canga. Então é isso também, né? A gente leva a Dani-se para vários lugares, né? Quando a gente viaja, é uma marca de Brasília e tal, mas eles vendem online, né? Eu sempre faço. Eles também vendem online. Eu queria saber um pouquinho assim, como que vocês escolhem para essas cocriações? E como que é esse processo? Eles participam, por exemplo, Brasília Palace, ele participa ou você só pede para usar como inspiração? Como é essa escolha desse bastidor, assim? Porque é muito bem escolhido, né? É muito legal. Depois de algum tempo, né? Hoje a gente tem uma persona, um DNA muito, muito claro, né? Brasília, arquitetura, arte, design e modernismo. O recorte que eu amo de paixão, assim, eu vivo o modernismo, eu acho que é uma coisa de tão bom gosto. Sim, que é sem dúvida. sério, não sei se vocês têm esse sentimento, mas eu acho emocionante. Sim. Quando você conseguir pegar uma arquitetura e transferir para uma emoção, para um sentimento. Eu vou no Palácio do Itamaraty quando eu estou triste, quando eu estou feliz, quando eu quero pensar, quando eu quero criar, quando eu quero descansar. E é a mesma emoção sempre, é viver. Eu acho incrível você materializar um sentimento. Se olhar e falar, pô, é isso, Brasília é isso. Então, primeiro ponto para minha criação. A observação também é muito importante. Eu tenho um olhar de turista sempre para essa cidade. Sabe assim, aquela coisa gostosa de estar vendo a primeira vez? É você que faz a curadoria. Isso, Que legal. Eu faço essa leitura e assim, eu tento viver a cidade intensamente. Tipo assim, onde eu posso eu ando a pé, aonde eu posso eu vou para os lugares, eu vou para os movimentos, como você disse, né, Valquíria? É você viver. Acho que a moda é muito essa expressão. Não adianta você querer enlatar a moda. Ela é isso, a moda é a expressão das ruas, da vivência, do cotidiano. Acho que Atos fazia muito bem isso, né? Que ele falava que ele criou uma arte para ser contemplada, para ser vivida, não para ficar fechada dentro dos museus. Claro, temos sim, né, recortes de arte dentro de museu, mas o Atos fez isso muito bem, porque ele trabalhava essa mistura das obras com as pessoas, com o passante. E a arte ela é tão delicada, é tão importante, que às vezes você gosta daquilo, você nem sabe por quê.
É verdade. Olha assim, a pessoa às vezes, né, A dá interpretação a da arte é interpretação da pessoal. arte. O cara passa aqui do lado, ele sabe que isso aqui é maravilhoso, é lindo, ele não sabe que é um painel do lado, mas alguma coisa lá dentro assim esquenta o coração, mexe. Então isso é muito bonito, é um dos pontos de partida que eu uso, assim, viver a arte, viver a cidade. Eu tenho muito claro o direcionamento do que eu gosto, a gente abre para artistas contemporâneos, mas esse recorte da década de 50, 60. O modernismo brasileiro, para mim, é emocionante. Respeito e gosto muito do modernismo, mas eu acho que quando ele encontra a bossa brasileira, o modernismo fica muito mais arredondado, mais com curvas, né? Com um gingado, com uma bossa, ele fica muito mais amistoso, muito mais gostoso de ver, muito mais humano. Então, esse é o momento que me pega. Coleção do Brasília Palace, sim, foi uma das mais especiais para a gente, porque quando você entra no Brasília, aquilo para mim é um oásis. Você entra assim, aquilo te acalma. A hora parece que não passa, o tempo não passa dentro do Brasília Shopping. Parece que eu ando. Desculpa. Ai, adorei. Propaganda gratuita. Adorei. Mas também, mas viu? também. Mas somos da mesma família. Mas eu acho assim, você entra lá no Palace e ele te traz uma energia. Eu fiquei muito tempo dentro do hotel, justamente vivendo e tentando sentir o hotel para fazer a criação. E sério, na minha cabeça parece que eu tô andando pelos corredores e sempre tá tocando bossa nova, né? No fundinho da cabeça ele traz essa. Aquela gameleira Ela maravilhosa. traz assim, né? essa vibe. O lançamento, nossa, Aquela foi muito piscina. gostoso. É, demais, demais. A gente Tudo fez o evento, espanhol. acho que foi um dos eventos mais legais da Dani, que todo mundo que Foi foi incrível mesmo. falava, poxa, fiquei no domingo até. Você mesmo comentou comigo, É. fazia tanto tempo que eu não ficava num domingo longo assim. Isso. Então, assim, retratar o hotel foi uma das experiências mais legais mesmo na minha carreira da Dani-se, porque é isso, né? Ele diz muito. Eu fico sempre pensando, você imagina o impacto de em 58 as pessoas chegarem em Brasília e ver as obras adiantadas. Isso não existia no mundo. Eu costumo muito dizer por onde eu passo que você pode gostar ou não de Brasília, mas o que tem aqui você não encontra em lugar nenhum. Não. Sim. Não, encontrei palácios lindíssimos no mundo Sim. todo, coisas, né, nababescas, mas o que você tem aqui É único. é único. Então, Nessa escala. não assim, não existe. Agora você imagina, isso hoje a gente ainda tem essa impressão com todo o conhecimento de mundo que a gente tem, né, por rede social, por internet, e as informações chegam muito rápido. Você imagina em 58, o cara vindo da Europa, nunca viu um negócio redondo, o outro preso com um milimetricamente curvado. Velho, aquilo devia ter sido tão doido. Você Sim. imagina você chegar em 58 no meio do Cerrado do Hotel Brasília Palace sendo inaugurado. É. Cara, aquele painel lindíssimo do Atos de ponta a ponta. Então, assim, tudo isso me motiva muito. Eu fico vivendo a experiência, inclusive, dos primeiros brasilienses. A história do hotel é lindíssima, é incrível, né? Ele serviu como clube, ele serviu como centro social. Era a vida da cidade que pulsava ali. Então, fazer a coleção depois de viver o hotel foi um braço, assim, orgânico da criação. Então, assim, o que me direciona muito sempre é isso. É procurar a brasilidade das coisas e trazer ela de uma forma amistosa, usual e usável. E uma das coisas da Danis que a gente sempre quis, eu acho que é um dos sucessos da marca. Eu sempre tive a preocupação de não trazer interpretações com cara de souvenir. O respeito, eu acho que é Claro, super claro. importante, né? Também é um braço. Tem o seu lugar. Tem o seu lugar de arte ali, mas eu acho que a ideia da Dani sempre foi dar esse toque Sim. de beleza, de design, do cara olhar e falar, cara, eu gosto disso, e num segundo momento ele vai descobrir que aquilo é um monumento, que aquilo é um painel. Legal. Então é isso, assim, acho que o que move mesmo é o amor, é a observação e principalmente o respeito pelos que fizeram, porque eles deixaram um legado assim Maravilhoso. incrível pra Muito gente. legal. E o Júnior hoje já a legal. Dani-se já é muito reconhecida. Então, quando ele propõe uma parceria, o parceiro, e eu acompanho um pouquinho a história do Brasília Palace, o parceiro também reconhece a importância de se ver numa marca como a Dani-se. Sim, com Isso é um certeza. resultado de uma caminhada longa, de muita seriedade, de muito apreço pelo que se faz. Então, acho que esses 10 anos traduzem isso, né, Ele Júnior? abre portas, assim, a gente tem um Abre muitas portfólio muito portas. bom de artistas, tanto que a nossa comunicação com o Brasília Palace, como você disse, foi muito tranquila, muito fluida, do tipo assim, demorou, né? Quase que tô falando assim, "Ei, demorou, né, pra gente fazer alguma demorou. Mas uma eu acho coisa que uma junto." das marcas, Júnior, você talvez seja a marca pioneira que você definiu muito claramente quem é o seu público e o que Uhum. você quer fazer. E eu acho que isso
é o princípio de uma marca. E às vezes as pessoas criam marca sem ter essa ideia. Exato. Então, assim, eu conhecendo o setor, posso dizer com a maior tranquilidade. Eu conheço 2 ou 3 marcas em Brasília que definiram, que sabem o que querem. Tá. E Que tem um isso plano de ele tem um negócios plano com de público retorno, definido. exatamente. E o Júnior, dentro desse momento de moda, ele faz a diferença, porque ele busca retratar uma cidade de uma forma com um design diferenciado, mas onde ele valoriza aquilo que a gente tem de melhor dentro da cidade. Sim. Eu nasci em Brasília, meus pais chegaram aqui, o meu pai chegou em 1956. Nossa. Eu nasci no Hospital do IAPI, que hoje é o Museu Vivo da Memória Candanga. Olha que legal! Legal. Ali era um hospital. Uhum. E vocês imaginem, a minha mãe morava em Porto Velho, que era o fim do mundo. Meu pai foi lá, casou, trouxe ela para Brasília. E eu nasci lá no Hospital do IAPI. Eu tenho 3 irmãos, todos nós nascemos em Brasília. Então, às vezes eu me pergunto assim, quando Brasília fizer 100 anos, eu não vou estar aqui. Como que será que vai estar a cidade? Você se Eu fico me preocupando porque eu amo tanto essa cidade. Quando eu viajo, que eu volto a Brasília, a primeira coisa que eu faço, eu pego o carro e vou andar no eixo. Aí eu penso, estou em casa. Cheguei. Ah, é legal isso. Então, cheguei. assim, os meus pais, assim, a gente ama Brasília. Você está falando do hotel, eu olho ali, eu lembrei a minha infância, aquela rural. Porque o meu pai tinha uma rural como aquela, na cor verde como aquela. Nós éramos 4 filhos, então a gente brigava para saber quem que ia ficar na janela da rural. E assim, eu vi Brasília crescer, entendeu? Então eu fico pensando assim, que é muito importante que através da moda, através da arte, da cultura, nós consigamos despertar na geração mais nova esse amor e esse cuidado em preservar o que Brasília é hoje. Sim, Né? Sim. Então, assim, a moda, a cultura, nós temos esse compromisso com as novas gerações, sim. de entender que nós estamos numa cidade que é um parque Exato. e que a gente tem que ter muita consciência da importância da cidade, do que ela tem de melhor, e a gente tem que passar isso através dos nossos negócios, independente dele ser o que for, mas de transmitir esse amor e esse respeito pela cidade. Acho que muito disso a gente consegue fazer, inclusive, como você disse, Brasília, é cidade parque, porque isso foi pensado para ser usada. Né? É uma cidade para ser usada, assim, amanhã, domingo, é meu dia a dia, assim como você, correr no eixão, andar debaixo do pilotis, eu me encanto com os prédios, com os tobogós. Velho, você já para para reparar, se você anda de ponta a ponta na Asa Sul, cara, cada pilotis é uma história, um mais incrível que o outro, e traz muito das décadas dos anos do desenho. Então, assim, isso é muito legal e muito emocionante você poder usar mesmo. A gente vive o design, a gente usa a cidade, então eu acho que você fazer um roteiro de pilotis, hein? Bom, hein? É uma boa pra gente fazer. Inclusive, eu quero fazer uma coleção de pilotis. Então, eu tenho já vários mapeados. E é legal que, assim, você despertando isso, o IFAM trouxe muito isso para mim, que justamente isso, né? É o senso de pertencimento. Então, eu acho que o que pode perpetuar a nossa preservação de Brasília é justamente isso, é você despertar nas pessoas o senso de pertencimento. Acho que a gente precisa estar muito bem amarrado nesse discurso. Eu acho que movimentos como esse fortalecem esse discurso para as gerações mais jovens, para os nossos pares, porque eu acho que esse sentimento de orgulho, quando a gente pensa os nossos eventos, a gente pensa muito nisso, né? Da gente desdobrar esse sentimento de orgulho e fazer dessa cidade muito mais do que uma percepção muito do externo, né? Muito das pessoas de fora, que é uma cidade só uma cidade política. E a gente já transpôs isso, a gente já é muito mais que isso há muito tempo, seja na cultura, na moda, no comportamento, no design. Cada vez que a gente está desenvolvendo uma campanha para o Brasília Shopping, né, junto com a Gabinete C, ou com outros parceiros de eventos, com outros parceiros de negócio,
eu fico impressionada de quantos talentos essa cidade tem em todos os segmentos. A gente está fazendo uma exposição incrível para o Brasília Shopping agora no aniversário, que fala sobre o Cerrado. A gente tem brasilienses no MIT, a gente tem gente falando sobre mobilidade. Gabriela Bilar. Ela mesma, ela mesma. Ela mesma. todo mundo se Exatamente. conhece. Gabriela Bilar, Mariana Siqueira, que é uma paisagista maravilhosa. E aí você começa a ver brasilienses pelo mundo, inclusive, difundindo a palavra de Brasília, falando o quanto é maravilhoso você não renegar essa cidade, nem o que a gente faz, nem o nosso paisagismo, a nossa arquitetura é segundo plano, de jeito nenhum. Ela é maravilhosa, ela é única, ela é perfeita, ou imperfeita, na sua imperfeição ela tem muita beleza também. É impressionante, né? E a gente precisa, estou corroborando aqui com a Val e com o Júnior, perpetuar esse sentimento de orgulho nato. Eu acho que a gente precisa muito falar para os nossos filhos, sobrinhos, netos, amigos, quanto essa cidade é importante e única. E ela é um solo muito fértil, né? Você Sim, é vê verdade. várias áreas, né? Como você está falando, pessoas crias de Brasília, seja do mobiliário, eu tô viajando aqui na turma da azulejaria. Né? Tem Sim, que é muitos, um outro tem universo, né? mosaico, tem uma outra turma Sim. grande que faz, Sim. que traz Brasília. Então, acho que assim, é tão claro. O pessoal da Motim, né, que faz a feira de design gráfico. Tem a turma mais nova, né? Eu fiz com mão, com toys. Você vê assim, todo mundo toma dessa fonte do design. Então, por isso que é muito bacana você ver essa renovação e isso dá respiro e aquece o coração de quando a gente não estiver mais aqui, lá nos cento e tantos anos de Brasília, que esse legado continue aflorando, continue rodando. E é legal, né, Valquíria, a gente faz parte da Câmara de Economia Criativa da Federação do Comércio e a gente assistiu uma apresentação de um professor, né, o Marco Nossa, Lobo. fantástico, Júnior. Tudo Incrível, você tem que conhecer. Você tem que conhecer. E aí são estudantes de design gráfico e eles construíram rotas, e uma das rotas pelas obras do Toys. Ah, que legal. De visitar. Então ele desenvolveu todo o enxoval publicitário e de promoção de um turista que faria uma rota aonde estão localizadas as obras do Toys. É muito interessante. Que legal. E aí, eles fizeram muitas, é muito interessante. Legal, isso é verdade. Bom, gente, a gente está. Eu vou voltar um pouquinho aqui para o segmento de moda especificamente, porque assim, a gente fala com todo esse amor, né, com todo esse orgulho, mas a gente sabe que os desafios são muitos. Muito. Né? A gente, olhando por uma outra ótica, aí a gente pensa, a gente precisa de pesquisa, a gente precisa entender. Né? Quando a Valquíria fala de que você entendeu quem é o seu público, né, com um plano de negócios, de comunicação, de marketing estratégico, isso também precisa ser feito para os setores. Né? E às vezes falta, no meu ponto de vista, talvez um olhar, né, mais cuidadoso para isso. Então, a gente desenvolveu em parceria com a Universidade Católica um estudo que vocês devem conhecer, que foi coordenado pelo professor Alexandre Killing, que ele mapeou, né, as vocações em relação à economia criativa de todas as nossas RAs. E aí a gente descobriu uma série de coisas, que, por exemplo, o Distrito Federal vende o Guará como polo de moda. Polo de moda não está no Guará, está na Ceilândia. Porque quando a gente fala em moda, a gente fala em autoral. Em algum lugar, exatamente. Não é, isso Valquíria? mesmo. Então, estão investindo no Guará, mas tipo, está investindo na Ceilândia. Você entende? Então, assim, é muito importante também que nós, como formadores de opinião, como pessoas que trabalham, né, nos setores da economia criativa, que a gente entenda e fomente, de fato, os segmentos que têm que ser fomentados em cada uma das RAs. Né? E aí, dentro desse olhar, eu queria escutar um pouquinho de você em relação à expansão, da Valquíria em relação aos desafios, já que ela representa o setor, e da Renata, eu queria entender, Renata, um pouco dos desafios de um shopping hoje em dia, porque devem ser muitos. Muitos. Eu vejo que o Brasília Shopping, ele vem mudando uma forma de posicionamento, ele virou meio que um palco de eventos, e aí com isso você também atrai muitas pessoas, e isso é muito inteligente, né? Porque você traz feiras para dentro do Brasília Shopping, isso é muito legal, você amplia o seu leque de venda, né, para novos públicos e visitações e tal. Então, eu queria deixar isso para a gente assim, hoje em dia, Dani-se, em Brasília, né, a gente tem 5 pontos de venda estratégicos, né, bem posicionados para cobrir todo o Distrito Federal.
Mas, assim, como você falou, é um desafio muito grande, porque, assim, queria eu só poder sentar, criar, desenhar, falar o dia Seria inteiro de arte, delicioso. é a parte mais gostosa e mais prazerosa, mas o background que tem por trás é muito complexo, muito. Aí vem 33% de imposto. Exatamente. Você vai falar, de cara já vê o imposto Não tem que é uma como não pancada. falar. Assim, aí Não você começa a tem. destruir esse mundo colorido tão É, legal, mas assim, você tem que encarar de frente e entender. Porque assim, hoje com 10 anos eu posso falar para você, passei várias ilusões, inclusive, e desilusões, e hoje, assim, infelizmente, você tem que ser um pouco mais pragmático, porque isso não é só beleza, é estratégia, é inteligência, é conta, é cálculo, até mesmo repetição de produtos. Hoje a gente está muito organizado, assim, mapeando loja, mapeando cliente, entendendo, porque assim, infelizmente, só a criação também não funciona. Eu preciso ter ali aquele feijão com arroz que te vende, que está à base do negócio, entender de público. Você vê, eu 10 anos depois, o meu público, ele envelheceu junto comigo. Sim. Né? A gente nem envelheceu, na palavra muito feia, mas ele cresceu junto Sim. comigo, então são outros interesses. Só que também eu tenho que assistir os que estão chegando também, que eles Sim. são ávidos pelo meu negócio. Eu tenho uma molecada aí dos seus 15, 18, 20 anos que adora dane-se, adora o que a gente comunica. Então, esse é um trabalho que tem que ficar se equilibrando. Aí tem que ter o cropped, mas tem que ter o compridinho também. Tem que ficar sempre dessa. Você tem que ter ali a estampa. São públicos São públicos Eu quero diferentes. usar, mas né, não sei. Tem que ir sentindo isso, e isso tudo converte mesmo na parte saudável do negócio. O setor produtivo nosso de Brasília já mudou bastante, mas eu lembro que quando eu comecei há 10 anos atrás, o pessoal tinha tanta mão de obra boa enterrada fazendo camiseta de política e uniforme de escola. Hoje a gente tem uma produção aqui no Núcleo Bandeirante, que ela é dedicada, cresceu junto com a gente. Ali, cara, eu tive até... Você produz tudo no DF? Não, parte. Parte. Hoje em dia eu tento manter a maior parte da produção aqui, justamente para a gente bater dessa coisa, né, não só criada, mas também produzida em Brasília. Mas existem itens assim, um casaco, que é uma recorrência uma vez no ano, eu procuro de fora, Sim. com todos os Até o cuidados, né? custo para, O né? custo, Sim, claro. E assim, é muito legal que a gente capacitou muita gente. Isso é muito bacana. Cada vez que eu vou na produção, eu fico muito feliz que assim, as pessoas chegam já falando, e aí, o que vai ter do Whats dessa vez? Tem funcionário ou parceiro, né, que manda assim, levei meu filho lá na igrejinha. Eu vi tanto aquele desenho que eu peguei domingo e vi pro plano, que é muito doido, né? Como assim, o plano é uma distância tão grande, não física, né? Uma distância social, mental, intelectual tão grande. Um portal, né? Tem um Cara, portal que eu se tenho passa. pessoas que vêm trabalhar que falam assim, então, ó, você desce aqui no escritório, você vem, sabe onde que é o Sara Kubitschek? É do outro lado da rua. Não sei. sei. Você sabe onde eu tô? Não sei. A pessoa não sabe mesmo. Então, acho que assim, a gente tem que trazer, né? Juntar mais as pessoas nisso, porque fica muito isolado e a gente conseguiu capacitar muita gente legal que antes só fazia costura reta em camiseta de político. E eu vejo essas pessoas, como eu estava falando, elas gostam da arte. Júnior, o que vai ter agora? Qual é o tema? Me conta quem é. Aí eu vou na produção, eu explico, você vê o olho das pessoas brilhando. Mas é isso, um desafio grande é o setor produtivo ainda, a gente tem que melhorar muita coisa, as coisas chegam ainda um pouco caras para a gente, tem vários desafios, e num projeto de expansão nacional, é justamente isso, né? Eu moldar a Dani-se, inclusive para ser competitiva, não só em preço, mas em conceito com as outras marcas também. Eu tive uma experiência em São Paulo que ela tinha começo, meio e fim, que foi justamente para a gente entender o mercado de lá. Foi muito saudável, mas quando eu voltei com uma bagagem, assim, realmente a gente precisa lapidar melhor, estruturar melhor a narrativa, o discurso, toda essa parte financeira, logística. Está cada vez mais difícil produzir no Brasil, infelizmente, mas assim, a gente vai driblando e você começa a entender no momento que não é produtos chineses, isso. Tem muitos desafios. Eu vou falar para você, hoje ser empreendedor do Brasil é uma dose de loucura e de amor. Assim, Tem que ter paixão e loucura. Paixão, assim, acordar e falar, vou fazer, quero fazer, porque é muito desafiador. Mas assim, quando você olha, assim, como você está falando, depois viajei para o Nordeste, a pessoa, a canga esquenta, dá um quentinho no coração. quentinho no coração. É bonito de ver, né? É bonito, legal. sem dúvida. Os desafios são muitos realmente para quem está no mercado criativo. Em uma cidade como Brasília, que é uma cidade cara,
Você paga pelo Vale Transporte aqui em Brasília, o que você não paga em nenhuma outra região do país. Então, assim, para quem empreende nessa área de moda, os desafios são muito grandes. Por isso, Júnior, que eu acho que a sua grande sacada, eu não consigo enxergar um outro empresário com essa visão. Você focou no mercado que você não tem concorrente, você não tem concorrente, você tem um universo a ser pesquisado, a ser criado, muito interessante e sempre muito atual, não é uma coisa que você cria. Você pode voltar daqui a 10 anos com essa coleção que você fez do hotel. Ela está atual, Sim. entendeu? Tem um quê de Você pode atemporalidade, pegar né? todo esse seu material de pesquisa e guardar, porque você pode revisitá-lo daqui a 5, 10 anos, entendeu? Que ele vai estar um material atual. Então, eu acho que você teve assim, uma grande sacada em relação a isso. Eu acho que Fazer moda no Brasil hoje é dificílimo. Demais. a escola modernista ele nos dá esse lugar, né? Você vê obras Exatamente. criadas na década de 60 que são, Que assim, são extremamente atuais. Eu tenho a impressão que daqui 30 anos elas vão Elas continuar. vão continuar. Então, assim, a gente tem alguns desafios na cidade. Mão de obra, Exato. né? Nós não temos uma mão de obra treinada para fazer um material com mais qualidade, né? Nós tivemos agora uma grande conquista para o setor de malharias, que foi o governo do Distrito Federal criar o cartão do uniforme escolar. Para você ter ideia, são 600 escolas, são 450 mil alunos, são 3 milhões de peças por ano. Isso é uma vitória. E é uma compra, esse ano a compra foi de 120 milhões. Olha aí que legal. Nunca o setor teve Esse retorno. esse resultado. Aí o que desdobramento vai incrível. acontecer? Vai forçar as empresas a investir em tecnologia. Elas têm um período de produção, Júnior. O que vai acontecer? O seu produto vai começar a entrar com mais facilidade para elas, porque elas vão ter maquinários mais tecnológicos, Porque entendeu? isso, né? Você vai entrando aí pelos confins do DF, assim, você vai vendo pessoas boas pra caramba e com uma maquininha reta ali Exatamente. costurando na marra, Na né? marra. Na Então, raça. esse perfil vai mudar. Sem falar o preço que pagam, né? De chorar, exatamente. de cortar o coração. E o setor O preço, basicamente feminino. joga lá embaixo a mão de obra. É. E o setor feminino, 90% da nossa mão de obra é mulheres, né? Então, assim, o nosso setor pode contribuir com a moda e podemos contribuir com uma questão que hoje a gente fala muito, que é a questão da violência doméstica. Que às vezes a mulher tem que se submeter àquilo porque ela não tem uma renda. Exatamente. Então, esse momento bom que nós estamos começando a viver, ele vai se refletir numa diminuição desses casos de violência. Que legal. Porque a mulher vai se tornar independente, ela trabalha em casa, ela recebe o dinheirinho dela, ela muda de casa, ela toma conta dos filhos. Então, assim, a moda tem uma parte social que é muito importante. E é dentro da invisibilizada economia. muitas vezes. Olha como Exatamente. isso, ele mexe nos confins dessa isso jornada mesmo. do consumo, né? Tem um termo que eu gosto muito que é a sustentabilidade econômica financeira. Sim. Que quando fala sustentabilidade, a gente automaticamente pensa na ambiental, ecologia. né? No ambiental, Mas existe não. toda essa estruturação, né? Você movimenta toda uma cadeia, você capacita pessoas, você ajuda a economia. Você vê, a moda é um mecanismo tão bacana que às vezes a pessoa vê de fora, não tem tanta intimidade com tanta gente, e acha que é só aquilo, é só bonita, coisa futilidade. É um supérfluo, né? supérfluo, mas, cara, você movimenta costureiras, desenhistas, estilistas, modelos, maquiadores, fotógrafos, videomakers, então, assim, Vendedores, aí vai para o papel do vitrinistas. varejo. Então, você vê uma cadeia tão grande, tão complexa, que ela tem que Verdade. ser tratada com seriedade e a gente movimenta muitas vidas, não só dinheiro, muitas vidas. Infelizmente, no Brasil, a gente não considera o segmento de moda, e isso a gente percebe muito no governo. Você pega a Itália, você pega a França, eles tratam esse segmento como parte de uma economia muito forte. Um grande pilar, né, É um Val? grande pilar na economia. E no Brasil, a gente está sempre arrastando corrente. Sempre arrastando corrente. Agora estamos brigando porque o governo está querendo diminuir a taxação das blusinhas, que é quer dizer, acaba com a indústria no Brasil, entendeu? Então, assim, infelizmente, a gente ainda não tem um governo que entenda o nosso segmento como um segmento
dentro da economia que pode ser muito forte. Isso aqui é um desafio muito, muito pessoal, até um depoimento muito pessoal. É difícil você criar, produzir, ser criativo, ser leve, com tanta coisa nas costas. Exatamente. É o que você Sim. está falando. É difícil ser lojista, né, difícil Júnior? ser lojista. A gente aham. tem falado muito sobre É uma isso. conta de padaria mesmo, assim, do tipo, cara, A beleza, Cláudia Pereira estava falando sobre isso. como que eu vou criar? Como eu vou ser criativo se eu tenho tantas Tantas outras Outras funções, Aham. né, dentro do meu negócio e que tiram tanto o nosso sono, né? Porque É. o criativo ele precisa estar bebendo dessa, né, do Tem lifestyle. que ter E normalmente é a momentos, mesma né? pessoa. É a mesma É a pessoa. mesma pessoa. O Júnior é essa pessoa criativa, o diretor criativo da marca, mas ele também faz a gestão do seu RH, ele também faz, que é hoje também uma outra coisa que a gente tem falado bastante, a gente está falando de desafios, é a capacitar as pessoas desde a linha de produção até a linha de frente da loja. Porque o vendedor, ele se sente tão desprestigiado, não só financeiramente, mas como a capacitação dele, que é um grande desafio do varejo, do serviço, de ser sustentável o seu negócio, que ele não se vê na posição de ser um vendedor, ele está vendedor. Então, qualquer coisa pode destabilizar. Ele arrumar um emprego melhor, ele trabalhar como influenciador, ele fazer um evento particular, um evento corporativo, ele já deixa de ser vendedor, ele já tirou o foco. Enquanto ser vendedor, por muitos anos e em muitos lugares, é você ser arrimo de família, você ter uma carreira como vendedor. A gente tem batido muito nessa tecla. E o lojista se sente muito fragilizado. A sustentabilidade do negócio fica completamente Porque quem prejudicada. está na ponta do negócio lá é o que vai contar o que eu pensei, o que eu imaginei. Exatamente. Você desenvolve todo um pensamento, todo storytelling, mas você bota na mão da pessoa lá na ponta, ela tem que estar motivada. Ela tem que estar motivada. E o lojista, além de ser criativo, ele tem que pensar no RH, ele tem que pensar no imposto, ele tem que pensar no aluguel do shopping, ele precisa pensar no seu investimento de comunicação. Olha quantas coisas estão sobrecarregando o lojista para ele não ser só o criativo, não E hoje pensar ainda a só... gente tem um plus, né? Que agora todo mundo tem que performar também. nas Em redes rede sociais social, também. falar, Sim, tem gente, isso ainda também. Ainda, É muita coisa. ainda tem mais esse pratinho, né? Mais tem esse um pratinho pratinho. para equilibrar. Vamos aderir à fala da Valquíria, né? Menos rede social. Menos rede social. Não, seria incrível, seria incrível. Vamos viver mais o presente junto. Tem o André Carvalhal, que acho que todo mundo conhece, Eu já fiz maravilhoso. vários cursos dele. Ele é maravilhoso. E o último livro dele, ele faz essa proposição, né, de você sair mais das redes. Mas até para você sair das redes, você precisa estar muito bem posicionado nelas, porque você não pode ser esquecido. Você precisa sair, mas continuar sendo relevante. Porque assim, não é, o problema não é a rede, né? A maneira que você usa ela. Né? Dentro do Exatamente. nosso segmento mesmo de moda, se você pensa o que era uma semana de moda há 15 anos atrás. Sim. Hoje, a primeira fila está online ali, né? Mandando. Você está vendo o desfile, você está vendo tudo acontecendo. Antes tinha que ir um profissional, assistir o desfile, voltar para o país de origem, redigir aquilo, esperar a edição da matéria da revista impressa para sair. Olha como isso foi rápido assim. Foi muito rápido. Só que O seu público, ele compra mais presencialmente? Qual o percentual online de venda? hoje, muito mais presencial, porque a gente foi na contramão do mercado. Esse amor à Brasília fez a gente voltar legal. toda a energia para cá. Isso. Tanto que foi a primeira loja na 102, aí depois veio Iguatemi, Brasília Shopping, Gilberto Salomão, E o Flag, Mané e por último o Parque Shopping. Então a gente sempre teve a estratégia de estar perto do cliente. Eu adorei a loja nova do Gilberto. Ficou legal? Ficou bem legal, né? A loja nova lá. Gostei bastante. E assim, então a ideia foi isso, é trazer, já que a gente fala de Brasília, por que não vender? Claro, quero vender para o mundo todo, né? Pensando comercialmente, mas no conceito a gente se preocupou primeiro em estabelecer Brasília, criar raízes aqui. Você já pensou em loja no aeroporto? Cara, a gente já pensou, eu já Olha. pensei, dispensei, É um bom dispensei, e negócio. o meu último, mas você sabe o que é uma das preocupações? Ah, A roupa da Dani, ela não é muito de comprar de passagem. Do tipo assim, aquela roupa fácil, que bonitinho, uma coisinha de Brasília, eu vou levar. entendi. Entendeu? Você quer experimentar, né? Quer ver como Contar, fica. como você tem às vezes ali dentro do aeroporto. Eu acho a essa pessoa tá mais estratégia correndo. incrível, não ter. Uhum. Porque eu acho que é isso, dá vontade de você entrar em Brasília. Uhum. Não só levar Brasília
sem essa percepção do Entendi. conceito da marca. Porque o que vende no aeroporto ali mais rápido é isso, né? Uma coisa bem Pontual, né? pontual, assim, aquela cara, assim, eu peguei e levei. A gente tem uma experiência parecida no Mané. O Mané Mercado foi uma surpresa para mim, É mesmo. porque circula muita gente do Brasil todo ali, por Sim, conta de verdade, eventos. verdade. Então, Sim, dos ali a gente congressos. tem uma... Tanto assim, os dois lugares que eu mais vendo Brasília Shopping e no Mané Mercado. Desculpa. Ó, tem uma coisa que eu gosto do Brasília Shopping. Eu sempre gosto Só de uma ir- coisa? Né? Vou corrigir a frase. Uma das coisas que eu gosto. Normal. E tomar Uma das café coisas. à tarde. E aí, o que me chama a atenção? É a quantidade de senhorzinhos e senhorinhas que estão ali. Eu acho a coisa mais no linda, café que mais eu adoro fofa. ir e que a gente tem que se espremer, porque nunca tem mesa. Mas A tem Martinique, que é um café Eu genuinamente acho incrível brasiliense. aquilo. E tem o melhor Incrível. O bolo de shopping tem chocolate do sempre mundo. gente. Mas assim, já que a gente está falando de Brasília, eu lembro que no final de toda a aventura do nosso evento lá, eu lembro que a gente conversou, eu falei, "Rê, sabe uma coisa incrível que eu percebi? Durante a semana, pessoas que você não vê na rua, gente que não sai e estava circulando pelo Brasil, Pelo pessoas muito pontuais, muito estratégicas, Verdade. que não vão para qualquer lugar, que são aquelas pessoas Sim. assim, que, pô, prestígio legal mesmo, e pessoas que levam Brasília no peito. Eu via muita gente legal, assim, depois a gente estava até tendo esse papo, né? E, tipo, que bacana você trazer gente que não sai de casa, cara. Voltar Tem uma pra coisa Brasília. legal do Brasília, que aí eu acho que também corrobora, porque a gente está falando aqui, você falou dos desafios, Dos né? desafios. Hoje você está na gestão de um shopping center é absolutamente desafiador. São muitos shoppings, são muitos. E aí eu vou beber dessa fonte do Júnior, e não é à toa que a gente é parceiro, que o Brasília também identificou essa persona, porque ele é um shopping muito pujante, ele é um shopping muito raçudo, ele é um shopping muito completo, mas ele traz essa persona do brasiliense. Ele envelheceu, e eu acho que envelhecer tem um seu valor, tá? Eu acho que envelhecer significa que você foi próspero, você é próspero naquilo que você faz. Então, Brasília, agora dia 21 de abril, faz 29 anos. E ele tem esse público. Nossa, Porque- jovem. Jovem, super jovem, absolutamente jovem. Não, e muito orgulhoso de comemorar essa data. Porque ele é isso, porque esse público de pessoas mais maduras, de velhinhos, de pessoas. Ele está lá desde o início, ele se verdade. identifica. Ele se identifica. Foi uma coisa emocionante ver quando a gente abriu o shopping pós-pandemia, que começou, e a praça de alimentação nem podia abrir ainda. Esses meus clientes do Martinique, especialmente, eu brinco que tem eles se reuniam no clube, se reuniam na banca e se reuniam no Brasília Shopping. Eles se comunicaram no WhatsApp, e o meu medo, né, se todos estariam ali, que eles queriam muito estar ali, marcar essa presença. Eles fizeram um movimento de presença para estar de volta no Brasília legal. Shopping. Bacana. Mas a gente também vê muita mulher descolada, muita mulher que tem educação e consciência de moda. A gente vê muito o profissional liberal, o profissional ligado às entidades públicas, ao governo. Elas se abastecem muito do Brasília Shopping, né? Ele é muito central. Muito central. Ele é muito completo, mas ele é muito rápido de se resolver. O que a gente mais escuta, eu resolvo a minha vida toda no Brasília Shopping. Mas a minha né? filha de 10 anos ama moda, ama, e ela fala, e ela só quer ir no Brasília. Porque é muito rápido. Então, e a gente tem feito, você falou que a gente faz muitos eventos. A gente faz muitos eventos e hoje a gente tenta fazer eventos que sejam muito assertivos para esse público. Então, a gente fez durante muitos anos o evento da Vogue, fizemos outros eventos durante toda essa história de 29 anos, a gente sempre fez muitos eventos de moda. Mas a gente tem acertado muito a mão com o estilo Brasília, porque é esse evento que fala para o brasiliense, por mais que a gente tenha, na sua grande maioria, no nosso mix de lojas que não são de Brasília. Aham. Mas a gente tem aí a Dani, a própria Vanzo, o Martinique, agora o MoMA, a gente tem a Casa Baco, a gente tem os nossos hotspots, que são a nossa comissão de frente do Brasília Shopping, que puxa e fala para a cidade, olha quanta gente legal na moda, na gastronomia, no serviço, né, que traduzem o DNA de Brasília. Sim. Então, a gente tem feito muitos eventos com essa perspectiva, e isso difere nesse mar pasteurizado da moda, das redes sociais, né, Val? Então, a gente tem buscado isso. E é o nosso grande desafio. Então, quando o Júnior lança uma coleção e a gente veste com muito orgulho essa coleção, falar assim,
A gente tem muita coisa que tem em todos os lugares, mas a gente tem muita coisa que nos difere de todos eles. Eu acho que um dos Então, o desafio é esse, é você ofertar no global, mas você se destacar no local. Eu acho que esse é o grande Olha que desafio, legal. né? Eu acho que você precisa entregar, e o Brasília consegue entregar o que é diferente. Eu acho que uma das coisas que eu gosto muito do Brasília também, eu acho que a generosidade do Brasília é uma casa de portas abertas. Sim, Né? Eu falando como parceiro e como lojista dos dois lados, que eu acho muito legal, todos os movimentos do estilo. Traz mesmo outras marcas, atrai. Meio que um organismo vivo ali, aberto. E você entende isso, que é para congregar pessoas. e eu acho que quanto mais forte o segmento estiver, mais forte a gente vai estar enquanto shopping. Uhum. Né? Eu falo isso para a Val desde os primeiros cafés lá no verdade. Sindivest, né? Quanto mais a gente falar, crescer. Até, gente, uma coisa muito importante, por exemplo, que a gente tem falado, por exemplo, com o Lachman, que é a pessoa que a gente fala muito sobre modelos, né? Ai, querido. A gente precisa, ele falou, a gente tem muita dificuldade hoje de ter um casting de modelo. Sim. Falei, porque a gente ficou muito tempo sem ter grandes eventos de moda. Exatamente, é isso mesmo. Então, não adiantava um booker, né? Tá na rua, na cidade, nos shoppings, escalando o modelo, se ele não tinha trabalho para oferecer. Então, assim, você se ressente de algum lugar fazer, copiar. Gente, não existe cópia. Cada um não traduz existe isso. aquilo que precisa fazer naquele momento. Replicado é sucesso. fizer, né? Agora, quanto mais fizer, melhor. Melhor. Então, assim, eu consegui vender isso internamente, graças a Deus eu tenho um empreendedor, né, o Paulo Otávio, que dá essa autonomia, que entende. A gente falar sobre Brasília, é falar, eu preciso fazer um evento de portas abertas para a gente fortalecer o mercado. Então, quando eu falo de desfile, quando eu faço um talk que a gente junta o Sindivest, que junta a Apex, e junta o Sebrae, que junta o Júnior, mas que junta o Marcelo da Farm, Sim, que trazem porque referência. A Farm é brasiliense, você sabe, né? Marcelo fala, Eu falo pra eles, praticamente vocês brasileiro. acham que ela é carioca? brasileiro. Mas, Ela é gente, a gente teve a oportunidade de ter no mesmo talk o Júnior falando sobre Brasília, o Marcelo falando sobre a Farm, a Dani Falcão falando sobre o Nordeste, conduzido pelo Lachman. Que Olha legal. que talk incrível. E o mais legal dos bastidores desse talk foi a gente olhar e falar, caramba, os problemas, os desafios, as dificuldades são as mesmas. Aí o Marcelo fica mó. Eu falo, cara, vamos parar de chorar, daqui a pouco vai estar assim. Mas é muito legal. Esses encontros são incríveis. São incríveis, incríveis. E a gente tem se desdobrado, aí eu vou fazer uma propaganda, em outros, não só a moda, mas o Brasília agora encampou, a gente tem um ativo, o design, a própria cultura, né? E a gente tem convertido muito isso. O Brasília vai No fazer. dia que eu estive lá, o astronauta, o senador, O Marcos Pontes. estava lá O com astronauta. grupos de alunos. Não, e foi super emocionante, sabia? Lotado. E a gente depois fez um monte de eventos com ele no teatro, o quanto ele foi inspirador, né? Só para fazer um marco disso, a minha filha entrou na Olimpíada de Astronomia agora, muito motivada por essa inspiração. Que bacana. Né? Então, enquanto a gente shopping e entidade privada puder também ajudar em modelos de inspiração, né? Eu acredito, o estilo Brasília, quantas pessoas vieram me falar, nossa, eu nunca pensei em criar, eu nunca pensei na cadeia produtiva, eu nunca pensei na importância do produto, eu nunca pensei na internalização ou na exportação de produtos, eu nunca pensei na mão de obra que é necessária. E eu acho que quando a gente dá a oportunidade para as pessoas conversarem, entenderem a nossa cadeia, né? Entenderem o design dessa cidade, entenderem como essa cidade pulsa, eu acho que a gente é responsável por isso. E quando a gente conseguir realmente, efetivamente, estamos conseguindo, né? Nossa missão começa a ser cumprida. Cara, estou deixando um legado. A gente está Fazer um construindo. desafio, né, para o Brasília Design Week. Eu acho que para o ano que vem, a gente podia pensar numa ação internacional. Olha. Levar o Brasília Design Week, reunindo o que tem de melhor, né, dentro do Aonde eu design. assino? E a Val é esse pouquinho, A moda, levar os designers, olha que coisas maravilhosas que nós temos aqui. As nossas embaixadas lá fora são A maravilhosas. gente já conversou sobre Pois isso. é, né? eu acho que é Vamos uma avançar. coisa que nós poderíamos pensar, viu, Caetana? Vamos.
Você tem um trabalho maravilhoso. Obrigada. Da gente juntar, por exemplo, tem uma Elma que faz Com uma certeza. curadoria maravilhosa. Eu acho que nós estamos com a Apex aqui em Brasília. A gente tem A gente dispostos, podia né, Val? pensar, A gente brinca que a gente exatamente. quando a gente tem dispostos, avançar. as coisas conseguem avançar. E eu Vamos acho que está na hora da gente mostrar, sabe? Olha que coisas lindas que nós temos Sim, aqui. olha. Lindas, Que entendeu? desses trabalhos eu ainda não falei, né? Mas Brasília olha que lá incrível. fora. Eu acho que esse é um desafio Sim. do Brasília Design Week, da gente fazer uma mostra do que a gente tem de melhor designer de Brasília. Tem coisas muito lindas acontecendo aqui. E, infelizmente, igual as nossas bandas de rock dos anos 80, nós temos que fazer um sucesso lá fora para as pessoas nos reconhecerem internamente, É entendeu? isso. Sim. Então, Isso, eu acho assim que, uma no boa fim dessa analogia. conversa aqui, eu acho que poderia ser uma bandeira do Brasília Design Week, por Obrigada. exemplo, levar a Dani-se Uhum. com uma coleção maravilhosa de Brasília para falar lá em Portugal, na Itália, não sei A gente pode aonde. ocupar outras Design Weeks no mundo, são 49. Exatamente. Olha. A gente Exa- pode ir para outras isso, Design Weeks isso. em Bratour. É. Estamos aqui. Estamos aqui. Isso. Exatamente. É a Embratur que capitania, isso? Então, é a Apex e a Embratur, mas a Embratur também faz promoção do Brasil no exterior. Isso, Né? sim. Então, a gente já teve essa ideia de promover o Brasil por meio do design, da moda, e fazer esse recorte das Design Weeks aí no mundo. E nós Escolher estamos por com o continente, edital 2 ou aberto, viu, 3. Caetana? Sim. Tem um edital aberto até outubro, Uhum. que a gente podia pensar numa Vamos, ação dessa dentro vamos dentro nos do juntar. grupo lá de economia criativa. Sim, com Você certeza. encabeçar um projeto desse, eu acho que todos nós aqui Sim, Sim, sim. teríamos interesse, com entendeu? certeza. Com Tem muita certeza. coisa bacana em Brasília. Legal. Olha, tem muita coisa sendo costurada. Você sabe que no Brasil isso vai estar na BDW. Ah, A gente construiu um projeto junto com o Galpão, com 5 designers, e o mobiliário do Brasília Shopping, o mobiliário de mall do Brasília Shopping, foi desenvolvido em Brasília e Brasília. produzido em Brasília. E a gente vai estar lançando na BDW. Ou seja, é o Brasília também, Brasília sendo funcional com arte. exatamente. Eu acho que assim, não querendo ser polêmico, mas uma coisa que eu ando muito pela cidade, eu vejo esse papel nosso é muito bacana, principalmente o seu papel de trazer, bater essa coisa do design, porque Sim. eu ando vendo atrocidades pela cidade que são de cortar Sim. o coração. Assim como eu elogiei os pilotis, temos que falar também que você anda aí nos retrofits, numas coisas de arrepiar os cabelos, É assim, assustador. assustadora, você trazendo coisas de fora, trazendo umas coisas que não tem nada a ver com a cidade, é desrespeitoso. É um ponto assim, muito delicado. Eu acho que cada vez mais que a gente conseguir deixar muito claro a riqueza que nós temos aqui, a gente Sim. para de degradar o que está aqui. Eu Nossa, acho que o bacana. conhecimento é Então. muito importante. Bom, gente, é isso, tá maravilhoso. Maravilhoso. Ficaríamos mais horas aqui Sem conversando. Sem dúvida. Queria agradecer vocês de verdade pela parceria, por esse momento, Ai. no nosso segundo podcast. Vamos juntos! Vamos lá. juntos. Vamos Obrigada. juntos. Valeu. Fechando o segundo episódio do BDW Territórios, esse podcast incrível. Sigam a gente no Instagram, no Spotify e no YouTube.